Meus irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, aqueles que acertaram o horário e conseguiram chegar na hora, não perderam, não se atrasaram. Ainda bem que nós podemos estar aqui juntos e temos o privilégio de podermos ter o culto também presencial. Nós queremos adorar o nosso Deus nesta manhã. E antes de nós podermos começar propriamente o nosso tempo de adoração e de louvor, é bom que nós nos recordemos o que é que viemos aqui fazer. É verdade, normalmente chegamos à igreja, chegar, não chegar, chegar na hora, estacionar, conseguir vir o transporte, enfim, há muita coisa que ocupou a nossa mente até aqui chegarmos. É bom que possamos respirar um bocadinho e este momento de prelúdio também serve para nós entrarmos num espírito de adoração correto e lembrarmos que viemos aqui neste dia que separamos como dia de descanso, mas também dia de adoração. Nós viemos aqui com este propósito. Nós queremos adorar ao Senhor, queremos que Ele receba o nosso culto e queremos ouvir a sua voz. Então vamos orar silenciosamente, cada um de nós, preparando o nosso coração enquanto ouvimos o nosso prelúdio instrumental. Que a graça e a paz do Deus a quem nós queremos adorar nesta manhã possa estar com cada um de nós. O salmista dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E é isto que nós queremos fazer e vamos começar ficando de pé lendo a palavra do Senhor. A leitura da Bíblia é momento de adoração. Quando nós lemos ou citamos alguma coisa que é feito por alguém, que é escrito por alguém, isto é um sinal de admiração e de respeito por essa pessoa. Imagine que você chega a algum lugar e alguém está numa cerimónia pública e de repente, olha, como disse fulano de tal, olha, vou-vos ler aqui algo que foi escrito pelo Fábio. Imagina o Fábio lá no lugar, não é? Vão citar a minha palavra, não é? Aquilo que eu disse era uma coisa importante. Ou seja, estamos a reconhecer o valor da pessoa que escreveu aquilo. A palavra do Senhor é-nos dada por revelação do seu Espírito. Quando nós a lemos, nós ficamos de pé em reverência, porque não é qualquer palavra que vai ser lida. E ao fazermos, estamos a prestar culto, estamos a dizer o quanto admiramos a palavra do Senhor e nós nos sentimos edificados por ela. Então vamos ler responsivamente conforme ela vai estar projetada. E diz assim o texto: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem. Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo.
Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais a sua vontade. É de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Vamos bendizer ao Senhor então. Às vezes perguntamos a alguém como é que isso vai? E as pessoas dizem, mais ou menos. Acho que temos a tendência a nunca estar satisfeitos, não é? Nunca está como... As coisas, em vez de subirem sempre, sobem, descem, às vezes a vida parece uma gangorra ou uma montanha russa. Mas a palavra do Senhor diz que o crente que vive o processo de santificação, com o Espírito Santo agindo na sua vida, vai vendo e vai contemplando e vai recebendo a revelação do Senhor de glória em glória. Não é para cima e para baixo, não é mais ou menos, é de glória em glória. E é isso que nós vamos cantar agora, exaltando o nosso Deus, dizendo a eles que nós queremos ser mais parecidos com Ele. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti, meu Deus, tal como o oleiro, quebra-me, transforma-me, molda-me à tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu Espírito e refletir no mundo o teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu Espírito e refletir no mundo o teu amor. De glória em glória. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti, meu Deus, tal como o oleiro, quebra-me, transforma-me, molda-me à tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu Espírito e refletir no mundo o teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu Espírito e refletir no mundo o teu amor, e refletir no mundo o teu amor. Para isso nós fomos feitos. Fomos criados com esta capacidade. Não são todos que podem fazer isto da maneira que o homem pode. Só o homem. A natureza revela a glória do Senhor de um certo modo, mas só aquele que foi feito à imagem de Deus pode refletir de forma completa quem Ele é.
Deus é um ser espiritual, Ele é uma pessoa. Os animais, as plantas, as paisagens que nós vemos mostram alguma coisa, mas não podem explicar aquilo que é uma pessoa. Só uma pessoa, outra pessoa, pode refletir da mesma maneira. E por isso nós fomos feitos em espírito para podermos adorar ao Deus e para podermos refletir a sua glória. O cântico que vamos cantar agora lembra-nos aquilo que o Senhor Jesus ensinou, que para nós podermos prestar o nosso culto a Ele, nós temos que fazê-lo em espírito e em verdade. Porque esta é a maneira de nós prestarmos culto. É preciso que estejamos aqui. Nós muitas vezes temos a ansiedade de chegar na casa do Senhor e parece que temos que pedir que Ele venha. Nós não precisamos ficar preocupados, Ele vem. Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria. Ele nunca falha na sua palavra. Às vezes nós não chegamos. Às vezes nós chegamos só com o corpo. Às vezes a alma, o espírito, a mente, não é o coração, não chegam aqui. Ficam atrapalhados com coisas do dia-a-dia, ficam cogitando aquilo que vamos fazer, ficam preocupados com as dificuldades e com as tribulações e nós não chegamos a estar aqui realmente na presença do Senhor. Nós precisamos fazer este esforço, este trabalho, não é? De propositalmente estar aqui presentes para podermos dar a Ele o nosso culto. Em espírito e em verdade nós o adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde reina o amor. Senhor, nós te louvamos nesta hora, nós te adoramos porque nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos frutos só de uma evolução. Senhor, obrigado porque nós sabemos a razão pela qual nascemos. Nós temos a noção clara do propósito que nos traz para esta vida. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para refletir a tua glória. Estamos aqui para conhecer-te, conhecer a tua vontade, viver o teu plano, mostrar àqueles que estão à nossa volta a tua grandeza, a tua santidade, o teu amor, a tua salvação. Senhor, obrigado porque não há propósito maior para a vida. E obrigado porque nós temos este conhecimento, porque na tua misericórdia, um dia, a tua graça nos alcançou e tu abriste o nosso coração e nos deste o dom da fé e nós fazemos parte da tua igreja, do corpo de Cristo aqui na terra. Senhor, aceita
aceita o nosso louvor. Que ele possa ser verdadeiramente em espírito e em verdade. E que aquilo que aqui fazemos nesta hora em que estamos reunidos como igreja possa ser válido diante de Ti, possa ser aceitável ao Teu trono. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se o irmão está com alguém que é de família, então dê um abraço, não é? Você pode abraçar quem está perto. E é uma maneira de mostrar aos que estão mais longe que você gostaria de poder fazer a mesma coisa, mas não dá. Mas pelo menos pode dar uma saudação, olhar, ver quem é que está à sua volta, não é? Reconhecer os irmãos. Vamos aprendendo a identificá-los mesmo com as máscaras, não é? E sabemos quem somos. E os irmãos podem sentar-se. Esta foi uma semana especial para a nossa juventude. Os nossos jovens têm sido um exemplo para nós, em vez de reclamarem das dificuldades, em vez de dizerem, é tão mal, não podemos estar juntos, não podemos fazer festas, não podemos, não é? Em vez disso, os nossos jovens têm usado a sua criatividade e a sua imaginação para recorrer aos meios possíveis e anunciar o Evangelho e dar o seu testemunho. Então, esta semana, cada dia da semana havia um desafio diferente do jovem usar a sua criatividade. Um dia eles tinham que dar o seu testemunho, no outro dia tinham que tirar fotografia com um objeto e, através deste objeto, falar a respeito do Evangelho. É desafio. Já viram quais foram os objetos que eles escolheram? Se não viram ainda, estão a perder, porque são excelentes formas de evangelizar. E os nossos jovens estão de parabéns. As nossas líderes com a sua criatividade, os nossos jovens com a sua participação, mais de 1750 visualizações. Às vezes nós desvalorizamos, irmãos. Será que se nós não estivéssemos nesta situação, os jovens da nossa igreja durante esta semana teriam alcançado 1750 pessoas com o seu testemunho? Mesmo que algumas dessas visualizações sejam repetidas, foram centenas de pessoas que de alguma maneira abriram, viram, receberam o testemunho, receberam a palavra. Portanto, nós temos que agradecer a Deus que a nossa juventude não está a lamuriar-se, mas está a trabalhar. E pedir que esta semente que foi lançada possa resultar e possa dar frutos. Nós continuamos a ter sempre motivos de oração, irmãos que estão enfermos, que necessitam o nosso cuidado. Eu tenho pedido aos irmãos pela minha irmã, que está com Covid, está com bastante dificuldade, está com pneumonia, os dias têm sido difíceis, com dificuldade respiratória, muito cansaço. Ela agradece as orações. Sabemos que este é um processo lento e eu agradeço que os irmãos estejam a interceder. Também a nossa irmã Yolanda, missionária da APEC, esta semana foi atribulada, não é? A sua mãe teve um infarto, com tudo o que isto representa, ansiedade, hospital, com esta contingência de não poder entrar. Depois ela ficou internada, não se pode fazer visitas. Ela está estabilizada, se tudo correr bem, amanhã fará o cateterismo, mas nós vamos continuar a interceder. E estamos a entrar, irmãos, naquela semana que é uma semana tão especial, não é? Nós não sabemos o dia em que Jesus nasceu. Nós celebramos o seu nascimento numa data convencionada, que inclusive temos a noção clara de que não foi naquela data que ele nasceu. Mas foi a data convencionada e nós celebramos. Mas nós sabemos quando ele morreu. Sabemos o dia e a hora. Porque a última semana de Jesus está muito bem documentada na palavra do Senhor. Hoje é domingo em que ele entrou em Jerusalém, aclamado pelas multidões. O dia em que ele teve aquele ato de grande coragem ao limpar o templo. Desafio tremendo, irmãos. Era um ato que tinha uma carga política muito grande, porque os líderes do templo ficaram furiosos. Eles já estavam zangados com Jesus. E basicamente ele foi lá, não é, ainda cutucar a fera que estava ferida. Mas esta semana é uma semana em que nós lembramos aquilo que se passou naqueles últimos dias. Como na quinta-feira ele reuniu os seus discípulos, lavou os seus pés, celebrou a ceia, instituiu a ceia do Senhor, foi ao jardim, foi preso e na sexta-feira de manhã condenado, crucificado por nós. E é por isso que nós, como igreja, habitualmente temos cultos especiais nesta semana. E vamos ter. Não serão presenciais, serão através do Zoom, como temos feito, mas é uma maneira de nós podermos estar juntos. Então, além do estudo bíblico de quarta-feira, nós teremos culto na quinta e na sexta, sempre à hora que temos feito como igreja, ou seja, às 18h30, às 6h30 da tarde. Quinta-feira para lembrarmos da instituição, da ceia, aquilo que se passou na quinta-feira à noite. Sexta-feira para recordarmos a sua crucificação. E domingo é dia de festa grande, não é? Pois é, pastor, dia de Páscoa. Não, irmãos, dia da ressurreição. Eu digo isto todos os anos que é para a gente ir lembrando. Irmãos, a Páscoa é um episódio lindíssimo. E é o grande momento redentor do Antigo Testamento. Mas nós não somos judeus.
Bem, não sei, talvez haja algum judeu presente, não quero ofender ninguém. Mas como não judeu, como gentil, a Páscoa não é uma festa para mim. A Páscoa é a festa para o povo de Israel. E ainda bem que eles o festejam. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Nesse domingo nós vamos ter um culto um bocadinho mais longo. Vai ser um culto especial porque temos cantata, não é? E por isso nós vamos ter apenas um culto domingo que vem. Então os irmãos querem se inscrever, têm que fazê-lo com alguma brevidade, que é para poder garantir que só vai haver lugar para aquele grupo que virá para um único culto. Em vez de ser às 10 ou às 11h30, vamos ter um culto às 11 da manhã. Portanto, às 11 horas nós vamos estar aqui, porque com a cantata o culto fica um bocadinho mais longo e as nossas crianças vão ter atividade. Portanto, se quiserem pais com crianças se inscreverem, não tenham problema, porque as crianças vão ter atividade para elas, também celebrando este momento. E nesse dia de celebração e de festa, vamos então ver a cantata que foi preparada com tanto cuidado. Nós tivemos vários músicos, vários cantores de várias igrejas espalhadas pelo país aceitarem o desafio, gravaram as suas músicas, elas foram preparadas em vídeo e nós vamos poder ouvir. E está muito bonito, irmãos, está lindíssimo. A mensagem desta cantata é extraordinária. Então vamos participar. Para aqueles que eventualmente não puderem vir, vão poder assistir através da transmissão ao vivo. E ainda a cantata depois vai estrear no canal de YouTube dos Músicos Batistas a partir das 5 da tarde do domingo também. Mas será assim nesta semana especial em que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Vamos então orar por tudo isto, entregando ao Senhor os resultados dos trabalhos dos nossos jovens, orando pelos nossos enfermos e pedindo por estas atividades especiais nesta semana. E vamos acompanhar o pastor Samuel nesta oração. Nosso Deus e bom Pai, nós te queremos louvar pelo teu amor e cuidado por nós. Obrigado, Pai Santo, que nos estás a conceder prova da tua graça e da tua misericórdia. Obrigado porque chegamos bem das nossas casas até aqui. Agradecer-te por tudo aquilo que fizeste e continuas a fazer nas nossas vidas também. Obrigado, Pai Santo, por tudo o que continuas a fazer, pela vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo e pela forma maravilhosa como cumpriu todo o plano para a nossa salvação. Nós te agradecemos, reconhecemos a tua providência, reconhecemos o teu perdão e a tua compaixão também. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que continuas a derramar sobre cada um de nós e também sobre as nossas famílias. Obrigado, Pai de amor, porque muitos dos nossos irmãos que estavam enfermos recuperaram a sua saúde e estão melhor agora. E nós te agradecemos e pedimos pela restauração completa de cada um deles, Pai. Obrigado também pela nossa irmã Lília, lá no Brasil. Obrigado pela recuperação que está a ter e toda a sua família também. E te pedimos que tu continuas também a ajudar a mãe da nossa irmã Yolanda, Pai, assistindo-a, ajudando-a também na sua recuperação. Obrigado, Pai Santo, pelo trabalho que tem sido desenvolvido aqui também, em todos os departamentos, ministérios da Igreja, em especial também o Ministério dos Jovens, ó Pai, com todo o seu trabalho, que várias pessoas possam acompanhar aqueles testemunhos, ó Pai, e possam também, a partir da experiência de cada um, agradecer-te e também aproximar-se de ti. Nós te louvamos, ó Pai, porque tu continuas a abençoar a tua Igreja. E nós, pelos meios que ainda continuamos a ter para podermos não só estudar a tua palavra, nos outros países, onde ainda o problema da pandemia continua a ser uma preocupação. Nós te agradecemos, ó Pai, a forma maravilhosa feita pelo teu servo. Usas, pois possa chegar ao fundo dos nossos
Imagino que já aconteceu consigo, sobretudo com as irmãs, não é? Talvez mais do que com os irmãos. Nós experimentamos alguma coisa boa, alguma coisa saborosa, não é? Expressamos o gosto por aquilo, o nosso apreço porque aquilo é tão bom, e a seguir perguntamos: e a receita? Qual é a receita, não é? Porque nós queremos saber como é que se faz. Afinal de contas, se é uma coisa tão boa, se eu gosto tanto disto, eu preciso saber. E como é complicado, talvez não seja a melhor palavra, mas fica às vezes um bocadinho constrangedor quando a pessoa não quer dar, não é? Não, desculpa, é um segredo de família, não é? Não posso falar, e a gente fica... se é uma coisa tão boa, então diga como é que é, porque só mostrar e depois não explicar como, fica tudo muito difícil. E eu tenho dito várias vezes aos irmãos que uma das coisas maravilhosas da palavra do Senhor é que ela não apenas nos apresenta modelos, ela não apenas nos diz coisas que nós temos que ser ou que nós temos que fazer, mas a palavra de Deus, de uma forma extraordinária, ela nos dá os comos. Não é receita de bolo, irmãos, mas é uma receita. É a forma que nós devemos agir. É aquilo que está nas nossas mãos fazer para que aquilo que nós vimos que é tão bom possa acontecer. E é isso que nós vamos ver hoje, olhando para o texto que temos estado a meditar nos cultos das 10 horas. Ele está lá em Colossenses capítulo 3, não é? Colossenses capítulo 3, depois de Paulo dizer aos crentes em Colossos que eles tinham que ter a sua mente, o seu coração, as suas ideias, não é? Pensando nas coisas de cima, ele pinta um quadro tão bonito e depois ele nos explica como é que isto pode acontecer nas nossas vidas. Vamos lá ver, irmãos, novamente o texto. Colossenses 3, a partir do verso 12. Nós estamos a meditar no trecho que vai até ao 17, já há alguns domingos. E diz assim o texto a partir do 12: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, como caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, obrigado pela extraordinária riqueza da Tua palavra e abre o nosso entendimento para aquilo que é a nossa parte, Senhor, nesta vida que Tu desejas para nós e que sabemos que é o melhor para nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O quadro que ele pintou foi um quadro muito bonito, não é? Talvez até possamos olhar e dizer assim, bem, mas eu não consigo viver isto é bonito mais para mim, não é? A pessoa que ele descreve é uma pessoa que é revestida, ou seja, a roupa que esta pessoa veste, não é? O seu vestuário, aquilo que é notável nesta pessoa é misericórdia, não é? É bondade, é humildade, é mansidão, é paciência. É um crente que tem a capacidade de suportar os outros, perdoar aquelas faltas que são feitas contra ele. E é alguém que, em cima de tudo, não é? O vestuário já é tão significativo, mas a peça final que compõe a figura maior deste indivíduo é o amor que une a Igreja de Cristo. É o vínculo ali, o ligamento que faz com que o corpo esteja unido. E esta pessoa experimenta a paz de Deus. Paz de Deus e paz com Deus. Paz com o Senhor, paz no seu interior, paz com os outros, e a paz de Deus e a paz com os outros e a paz no seu interior é árbitro, é aquilo que toma as decisões, e ele toma as suas decisões baseado nesta paz. E nós olhamos para este quadro e dizemos, uau, eu quero viver assim, eu quero ser assim, não é? Eu quero ser esta pessoa revestida destas qualidades, em quem se nota claramente o amor de Deus e que experimenta a sua paz na vida e tem esta paz como orientação para o cotidiano. E a pergunta é, e como? Onde é que está a receita, Paulo? Como é que a gente faz para poder viver assim? E logo a seguir, irmãos, ele diz como, não é? Ele diz como. Olhe para esse versículo que está aí, o versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Vamos olhar para este verso, irmãos, que ele tem muito para nos ensinar. A palavra de Cristo. A palavra de Cristo aqui é o ensino do Mestre.
É o ensino de Jesus. Evidentemente que Jesus é o Salvador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Filho, mas Ele é também o Mestre por excelência. Ele é o nosso maior professor, Ele é aquele que nos orienta. E nós não aprendemos apenas daquilo que Ele falou, mas daquilo que Ele viveu, porque Ele é esta palavra encarnada. Ele não apenas disse, Ele foi o único professor na história que não apenas ensinou, mas viveu de forma absolutamente perfeita aquilo que transmitia. Que deu na sua vida o exemplo máximo daquilo que Ele estava a ensinar. Graças a Deus, o Senhor vai nos dando mestres que nós podemos olhar para as suas vidas e dizer, ok, vive de acordo com aquilo que prega. E isso é fundamental. Graças a Deus vamos tendo exemplos que nós podemos seguir. Mas homens são falhos. Jesus não. Por isso Ele dizia, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim e achareis descanso para as vossas almas. Então Ele é o Mestre. A palavra do Mestre era aquilo que Ele estava aqui a dizer, a palavra de Cristo. Nós não temos a certeza, irmãos, se nesta altura em que Paulo escreve esta carta já haveria algum evangelho em circulação. Temos a noção de que a carta aos Colossenses é escrita na prisão, em Roma, por volta do início da década de 60, provavelmente aí por volta do ano 60, 61, eventualmente 62. Crê-se que os primeiros evangelhos, o Evangelho de Marcos, o primeiro a circular, surgiu nesta década, mas nós não sabemos se ele já estaria em circulação ou não. O que os crentes em Cristo tinham naquela altura, certamente era uma grande dose de tradição oral, ou seja, de conhecimento que era passado de boca para boca, de ensino que era repetido. Nós lemos que a Igreja de Cristo tinha o dia de domingo como um dia especial de culto, mas também lemos que eles se reuniam diariamente. Está lá em Atos que todos os dias eles se reuniam nas casas. Vamos lembrar, irmãos, que nós estamos vivendo isto aqui é o primeiro século, 2000 anos atrás, não havia propriamente grande entretenimento. Isto é uma coisa da cultura moderna. As pessoas não tinham necessariamente, não é? Vou para casa para assistir a novela, ou a série, ou o filme, ou não sei o que, não sei o que mais. Não tinha rádio para ouvir, não tinha televisão para ver, não tinha internet para consultar. As pessoas, o que é que faziam ao fim de um dia de trabalho? As pessoas reuniam-se em família, reuniam-se com os amigos, estavam juntos uns com os outros. E a Igreja de Cristo funcionava assim. No fim do dia as pessoas juntavam-se nas casas uns dos outros. E qual era o tópico de conversa? Política. Futebol? Não, futebol não havia, não é? Iam discutir o desporto, enfim, os acontecimentos do dia. Irmãos, eles falavam de Jesus. Eles tanto falavam de Cristo, foram chamados de cristãos. Eles têm enjoo, não parece que não tem outro assunto. Cristo, 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 Cristo. Irmãos, é por isso que a palavra era conhecida. Ela era tão repetida que ela ficava. Eles não esperavam uma vez por semana para poderem se juntar. A doutrina que era repetida e que tinha sido ensinada pelos apóstolos e passado a outros e transmitido a outros e tinha chegado até Colossos. A doutrina do Senhor que era bem conhecida e que depois veio a ser escrita e chegou às nossas mãos. Então esta é a palavra que Paulo está aqui a mencionar. É claro que quando nós lemos isto, estamos a pensar na palavra como um todo que hoje está na nossa mão. Os irmãos veem o privilégio que nós temos, comparado com estes irmãos. Nós temos a revelação completa. Está na nossa mão, está na nossa língua. Os irmãos sabem que há línguas no mundo, e há povos ainda, há igrejas de Cristo ainda no mundo que não têm a Bíblia na sua língua. Há povos ainda. Aproximadamente, há 1000 projetos de tradução da Bíblia a acontecer agora. Sabe quanto tempo demora para se chegar a um povo que não tem ainda a Bíblia na sua língua e fazer uma tradução que seja válida para aquele povo? Em média 14 anos, irmãos. É o tempo que demora. Até o missionário entender aquela língua, conhecer aquela língua, criar, às vezes ele tem que escrever uma gramática, porque não existe, para depois poder traduzir. Isso demora muito. E nós temos, não é uma, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia de Bíblias de estudo em casa. Privilégio. E Paulo diz assim, a palavra, essa palavra que vocês têm aí abundantemente, esta palavra que vocês conhecem muito bem, veja que ilustração linda que ele diz, habite em vós. É tão bonito, irmãos. Estas imagens são tão belas. Ele está literalmente a dizer, a palavra do Senhor more convosco. Convidem-na para morar lá em casa. Ela deve ser um membro da família. Ela não deve ser alguém que visita de vez em quando. Não é alguém que vai de vez em quando. Um lugar aonde você vai 1 hora por semana pode ser considerado a sua habitação? A sua morada? Não é. Pois não.
Se alguém perguntar onde é que você mora e pedir o seu endereço, você vai dar aqui a Rua Filipe Foco, 36? Não, não é? Você aqui não é sua habitação. Você passa por aqui 1 hora por semana. E já é bom, não é? Quando a gente pode. Onde é que você mora? Paulo dizia, a palavra de Cristo, moro com vocês, seja membro da família, seja uma coisa do dia a dia, seja conhecida, seja íntima, seja algo que vocês realmente conhecem bem. Veja, irmãos, constantemente nós temos na palavra do Senhor uma quebra daquilo que o mundo tenta nos impor, que é uma separação entre o sagrado e o secular, que é um quebrar a vida e colocar o nosso caminhar com Deus, a nossa vida espiritual, dentro de um caixote, de uma caixinha pequenina, que faz parte só de uma pequena parte da nossa vida e que é só para nós, não incomoda os outros com ela. Irmãos, uma fé que não diz respeito ao meu dia-a-dia, uma fé que não tem a ver com o meu trabalho, uma fé que não tem a ver com a minha família, uma fé que não tem a ver com o meu casamento, uma fé que não me diz nada sobre o meu tempo de entretenimento ou de lazer, é uma fé que não tem validade, não tem utilidade, eu não preciso dela. A nossa fé não é uma fé que nos obriga a um ritual uma vez por semana, irmãos. É diária, é constante, é habitual, ela mora conosco. Vocês querem viver aquele quadro? Vocês querem experimentar aquela figura? Revestir-vos daquela maneira? Ter o amor como vínculo da perfeição? Experimentar a paz com Deus e de Deus nas vossas vidas? Então a palavra do Senhor tem que morar com vocês. Tem que estar constantemente presente. É muito bom quando nós vamos à casa de alguns crentes e encontramos lá, por exemplo, quadros com versículos bíblicos. Não é? A minha mãe tinha o hábito de ter na cozinha aqueles quadros de escrever, de giz, não é? Que colavam no frigorífico. E ela semanalmente ia pondo um versículo novo. E era uma maneira de nós irmos lembrando, nós olharmos, sentávamos, estava ali na nossa frente. Era uma forma de recordar a palavra do Senhor, dela estar na nossa mente, dela fazer parte de nós. A palavra do Senhor mora convosco. E Paulo gosta muito de expressões de grandeza. Abundantemente. Isto quer dizer que seja muito, que seja frequentíssimo. Ele não quer uma coisa apenas um bocadinho. Ele quer que seja realmente uma coisa que encha. Porque a ideia do abundante é a ideia de realmente uma coisa que transborda. Irmãos, a palavra de Cristo não é apenas um ensino que nós temos de vez em quando. A palavra de Cristo é a nossa vida. Jesus disse aos seus discípulos na quinta-feira santa, esta que vai chegar agora: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Tem tido dificuldade em ter resposta das suas orações? Não precisa responder para mim. Mas seja honesto. Tem tido dificuldade? As suas orações não são respondidas talvez como você gostaria. Como é que está a orar? Jesus não dizia coisas à toa, irmãos. O que ele diz aqui é muito sério. Ele diz: e tudo o que quiserdes vos será feito. Tudo o que pedirdes. Mas ele primeiro colocou uma condicional. Ele disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Se a palavra habita ricamente e abundantemente no nosso coração, irmãos, as nossas orações vão ser alinhadas com a palavra, vão ser alinhadas com o que Deus quer, vão estar alinhadas com a vontade do Senhor. E quando nós pedimos dentro da vontade do Senhor, é claro que as nossas orações são respondidas. Uma boa prática devocional diária, irmãos, é nós orarmos a palavra. Nós a lemos e aquilo que lemos da palavra nos leva à oração. Em vez de simplesmente orar, não é? Temos uma lista, não tenho nada contra ter uma lista, é bom para ir lembrando os motivos e os pedidos, mas também orar de acordo com aquilo que a palavra nos diz. Nós lemos o texto e o texto é Deus falando connosco e a resposta é nós falarmos com Deus. Então, à medida que eu leio, eu sou levado a orar o quê? Resposta àquilo que o Senhor me disse. Vocês querem aquele quadro bonito? Então a palavra do Senhor habite ricamente nos vossos corações. É o que ele dizia. Afinal de contas, irmãos, esta é a maneira pela qual o Senhor Jesus Cristo disse que nós íamos mostrar o nosso amor por Ele. Não é falando muito. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei
e me manifestarei a ele. Bonito, não é? Nós queremos isso nas nossas vidas. Então, a receita não é de bolo, é muito melhor do que isso. Está aí. A palavra do Senhor habite abundantemente nos vossos corações. E ele acrescenta que este ensino, ele serve para nos dar sabedoria, não é? É o que ele diz aí, no versículo 16, é o versículo que estamos a pensar. Ele nos abençoa com toda a sabedoria. Lembrando, irmãos, que esta sabedoria é sabedoria prática. Prática. É sabedoria para a vida. Os irmãos que têm acompanhado as nossas meditações matinais, nós pensamos muito no título que podíamos dar à nossa meditação no livro de Provérbios e acabamos por ficar com aquela, não sei se lhe diz alguma coisa ou não, Provérbios para viver bem. Porque Provérbios é extremamente prático, não é? É para o dia a dia, é sabedoria para o dia a dia, não é sabedoria intelectual. O irmão reparou, vamos só lembrar, estava lá no versículo 12 que nós tínhamos visto, as virtudes que foram transmitidas por Paulo no versículo 12 não são virtudes intelectuais, são virtudes relacionais. Tem gente que tem PhD, doutor, pós-doutoramento e não sabe viver. Tem títulos e mais títulos e não sabe conviver. E vamos ouvir a história da pessoa, está no 3º casamento, tem filhos com quem nunca fala, não se dá com o vizinho do lado, passa a vida a irritar-se com os colegas de trabalho. Tem muito conhecimento aqui. Não tem conhecimento nenhum aqui, não é? Pensando no coração como eventual fonte das nossas emoções. A palavra do Senhor nos fala sobre sabedoria que é prática, sabedoria que é relacional, que é saber viver bem. Porque as virtudes cristãs são virtudes que vêm do Senhor para nós, que moldam o nosso coração ao caráter de Deus e nos ajudam a viver melhor uns com os outros. Então, esta figura que Paulo está a transmitir, a maneira de nós chegarmos lá é a palavra do Senhor. Se nós temos que ter as virtudes que vêm de Deus, onde é que nós vamos encontrá-las? É no tempo que nós passamos com a palavra de Deus. E esta é a forma de nós conseguirmos isto. E é muito interessante a forma como ele está a transmitir esta ideia, irmãos, porque nós temos uma passagem que é muito parecida com esta, no seu texto irmão, podemos dizer assim, na carta aos Efésios. A carta aos Colossenses e a carta aos Efésios foi escrita aproximadamente no mesmo tempo. E há versículos que são muito parecidos uns com os outros. É natural. Paulo tinha ditado uma, depois ditou a outra. Qual foi a primeira? Não sei, irmãos. Acho que ninguém sabe. Mas eu deixei Efésios para depois, porque Efésios é trabalhoso, né? A gente vai chegar lá, irmãos, mas Efésios é muito profundo. Os irmãos acham que isto vai lento em Colossenses, esperem até chegar a Efésios. Efésios é muito profundo, é a carta mais funda, digamos assim, que Paulo escreveu. Mas o versículo irmão deste texto, e olhe para o texto que você tem em Colossenses e ouça o texto de Efésios e veja se não é parecido. Ele diz assim a respeito da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho em quem há contenda, enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É parecido, não é? A ideia parece a mesma. Repara as duas coisas que ele coloca. Num texto ele diz, a palavra do Senhor habite ricamente em vós, falando entre vós desta maneira. E no outro texto ele diz, sede cheios do Espírito Santo, falando entre vós desta maneira. Conclusão óbvia, ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é permitir a habitação da palavra do Senhor em nós. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é necessariamente uma experiência mística. O místico, o misterioso, não é? O secreto, parece que nós gostamos, não é? Mexe connosco. Nós gostamos dessas coisas que estão escondidas. Atenção. Cuidado. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é luz, não é trevas. É um Deus que revela o que nós precisamos saber. Ele não esconde. Há coisas de Deus que nós não conseguimos saber. Claro, irmãos, Ele é Deus. Nós não vamos conseguir saber tudo dele. Nós somos humanos, só somos isto e Ele é isto. Não dá para saber tudo. Mas o nosso Deus é um Deus de luz, não é um Deus de coisas escondidas, irmãos. O inimigo é que coloca no nosso coração o desejo do escondido, o desejo do que não nos foi dado. Começa lá em Gênesis 3. Isso é para o culto das 11h30, né? Gênesis 3. Mas vocês ainda não têm... Mas olha, isto era que era bom. Aquilo que Deus não vos deu está escondido, mas isso é que era bom.
Nós gostamos do místico, do misterioso, mas a experiência de ser cheio do Espírito Santo não é necessariamente uma experiência mística. Pode envolver alguma experiência estática, mas não é o mais importante, irmãos. O texto diz e coloca paralelamente em Efésios e Colossenses, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Quando a palavra habita em nós, nós somos cheios do Espírito. Porque a palavra é de quem? É do Espírito. Foi Ele que a revelou. Foi Ele que inspirou para que ela fosse escrita. Então, se nós queremos ser cheios do Espírito, e é uma ordem, enchei-vos do Espírito, então nós precisamos buscar esta palavra que faz crescer em nós a presença do Senhor. E é tão bonito, irmãos, porque claramente vemos aqui neste texto o relacionamento da igreja. Este conhecimento não é um conhecimento individual, não é um conhecimento individualista, é um conhecimento partilhado. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente. Nós não fomos salvos para viver a vida cristã sozinhos. Cristão sem igreja é uma aberração contrária ao ensino de Jesus e ao Novo Testamento. Passou a ser moda, não é? O chamado desigrejado. Eu tenho a minha fé, creio muito, sou muito crente. Mas eu adoro a Deus lá em casa, isso da igreja, muita gente falsa, muito pastor burlão, acredito não. Eu tenho a minha Bíblia, eu faço as minhas orações, eu dou o meu dízimo onde eu acho que é útil e fica bem. Preciso dessas coisas, sou superior. Enganado pelo diabo, meu irmão. Tão simples quanto isso. Foi enganado pelo inimigo. Porque quem instituiu a igreja não foram homens, foi Jesus. Ele estabeleceu a sua igreja. E se ele estabeleceu a igreja, eu vou dizer que sei mais do que ele? Ele disse que eu precisava, mas eu digo que não preciso. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. Mas nós não precisamos. Jesus, enfim, naquele tempo, primeiro século, Jesus ainda não sabia muito da vida moderna do século XXI. Hoje em dia já passamos para trás isto. Cuidado, meu irmão, muito cuidado. Isto é estratégia do inimigo, porque ele separa e derrota. Crente afastado é crente sem força. Crente afastado tem falta da presença do Espírito. Crente afastado não tem o apoio dos seus irmãos em Cristo. Crente afastado não desfruta de tantos dons da igreja que ele não tem, porque nós não temos os dons todos. Então Paulo dizia, a palavra do Senhor tem que morar em vocês, tem que fazer parte da família, de forma abundante, para que vocês cresçam numa sabedoria que é prática e partilhem uns com os outros. Eu ensino e sou ensinado. Eu aconselho e sou aconselhado. Eu falo, mas também preciso ouvir. Irmãos, os pastores também ouvem, não sei se os irmãos sabem, não é? Nós aqui temos um privilégio, eu tenho hoje, posso dizer que tenho um privilégio que durante muitos anos na minha vida ministerial não tive. Era pastor único, tinha que pregar todo o tempo, era sempre a responsabilidade minha, de vez em quando havia um pregador visitante. Neste momento eu tenho um pastor ao meu lado comigo, prega a palavra de forma séria e fiel. E que bênção, que eu posso também sentar e ouvir. Mas preciso mais, irmãos. E graças a Deus, hoje em dia, por causa dessa internet que é maldita para muitas coisas, mas também que pode ser abençoada em outras, há tanto pregador bom que a gente pode ouvir, selecionando, escolhendo. Os pastores precisam ouvir, irmãos, a igreja de Cristo foi feita para que nós possamos nos abençoar uns aos outros. Os crentes tinham reuniões diárias e provavelmente as pessoas deviam saber, são os fanáticos, andam sempre juntos, andam sempre a falar sobre este tema, andam sempre... Irmãos, o texto diz que para nós podermos viver aquele quadro que ele disse inicialmente, nós temos que estar mergulhados na palavra, mergulhados na palavra. E a seguir ele dá uma ideia tão bonita. Esta igreja de Jesus, esta igreja inicial, esta igreja de quem Paulo fala há poucos anos depois da sua criação, é uma igreja que canta. É uma igreja que louva. Não reparou aí? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma das primeiras descrições que nós temos da igreja na era cristã, na boca de alguém que não era cristão, é um texto escrito por Plínio. Plínio foi um governador romano da Bitínia. E escrevendo para o imperador, falando a respeito daquilo que era a igreja cristã, que ele conhecia na sua região, na Bitínia,
Ele descrevia este grupo como um grupo de pessoas que se reunia de manhã ao alvorecer em lugares altos para ver o sol nascer, não porque adoravam o sol, mas porque era uma maneira de estarem ali no início do dia, dedicando a sua vida ao Senhor. E ele descreve que eles estavam ali cantando hinos de adoração a Jesus como Deus eterno. A primeira descrição de um pagão que nós temos escrita a respeito da Igreja de Jesus é cantando. Cantando. Irmãos, nós herdamos isso da sinagoga. Da sinagoga canta-se, não é? E nós lemos que a palavra do Senhor, eles cantavam. O texto diz que Jesus cantava. Nós cantamos porque Jesus cantava. Texto conhecidíssimo, não é? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles cantavam. Fazia parte daquilo que era a sua maneira de adorar. Nós lemos que Paulo e Silas estavam cantando, não é? Dando um concerto. Uma hora pouco propícia, era meia-noite. O local também não era o ideal, mas se calhar até fazia um grande eco. Era numa prisão romana, lá no fundo. Eles estão cantando à meia-noite. A plenos pulmões, depois de terem sido chicoteados, estão ali louvando a Deus. Estão cantando, não é? Quando Paulo orienta a igreja de Corinto sobre a ordem da liturgia, ele diz, olha, tudo seja feito com ordem. Tem momento para cantar, tem momento para ouvir, tem momento para revelação, tem momento para língua e interpretação. Seja tudo feito com decência e ordem. A igreja era uma igreja que cantava. Irmãos, a música comunitária, ela tem uma característica, tem um poder tremendo. Ela anima, ela entusiasma, ela unifica, ela energiza. Não é por acaso que a música é usada ao longo de toda a história da humanidade. Ela foi usada por grupos para coisas muito importantes. Por exemplo, o exército. O exército tinha música, não é? Tinha ritmo. Tinha músicas especiais para eles poderem marchar durante aquelas horas intermináveis, cansativas. Aprendiam músicas para poder facilitar. Tinham ritmo para poder facilitar. Havia músicas que, não é, instigavam coragem para o momento da batalha. Havia gente que estava dando o ritmo para que eles pudessem seguir a sua marcha de forma correta. O trabalho no campo, não é? Aqui em Portugal nós temos a tradição daquelas músicas que eram usadas na época da colheita, da ceifa, das vindimas. E iam-se cantando e ia-se colhendo, porque o cantar facilitava. Quantas músicas, daquele estilo chamado negro spiritual, que nós gostamos tanto, eram músicas usadas pelos escravos, mas eram irmãos em Cristo. E eles sabiam que as músicas transmitiam esperança e também os ajudavam a trabalhar. Irmãos, a música, ela pode ser usada para tantas coisas. Nós lembramos que uma canção serviu de mote para a Revolução do 25 de Abril, não é? Uma música que foi usada para marcar aquele momento. A música fala de emoções, desperta a consciência, ela movimenta o mundo, irmãos. O mundo usa a música o tempo inteiro. Não é por acaso que tanta produção de música, porque o inimigo sabe o valor que ela tem. Então nós também temos que ter essa consciência. Foi Deus que instruiu, Ele ordenou a Moisés que compusesse uma canção. Está lá, não é? No Antigo Testamento nós encontramos o texto. O texto está em Deuteronômio 31. Deus disse a Moisés, agora pois, escrevei-vos este cântico e ensinai aos filhos de Israel. Pondo-o na boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Ou seja, ele tinha a lei, mas ele sabia que guardar aquilo tudo era difícil. Então ele disse, transforme isto em cântico. Ponha isto em cântico, que fica mais fácil do povo guardar. E ensina o cântico ao povo. E o povo vai ficar cantando este cântico, isto depois vai ser testemunho. Oh, vocês não têm o cântico tal. Afinal, não estão vivendo aquilo que deviam. Algumas pessoas neste texto gostam de fazer aqui uma divisão, salmos, hinos e cânticos, e dividi-los. Não há aqui um caráter legal, irmãos. Não há aqui Paulo não está a legislar a liturgia da igreja. Talvez, os salmos possam ser os cânticos do Antigo Testamento, os hinos são descritos como cânticos de exaltação a Jesus como Deus, e os chamados cânticos espirituais seriam poesias cantadas com outras doutrinas. Se é ou se não é, nós não sabemos. As melodias nós não as temos, não é o mais importante. O mais importante na música da igreja, irmãos, é o conteúdo. A mensagem que ela transmite. A música na igreja vale pela mensagem que ela passa. O conteúdo tem que edificar, tem que inspirar e tem que servir de testemunho e exaltação a Deus. É por isso que nós cantamos alguns cânticos e outros não. Por vezes a música na igreja vira quase mantra. Não é? Ouvimos alguns cânticos que às vezes têm uma frase ou duas frases repetidas à exaustão durante minutos seguidos, não é? Em loop, até a pessoa fica cansada, não é? Parece que vai balançar. Não, irmãos, tem que ter conteúdo.
E o conteúdo tem que ser bíblico. Mas Paulo diz, a palavra enche o vosso coração. Ela tem que ser uma coisa habitual, ela tem que ser uma pessoa lá de casa, né? Tem que morar com vocês. Conheçam-na, encham-se dela. Ela tem que vos levar a uma sabedoria prática, que ajude nos vossos relacionamentos, de forma abundante. Lembrando-se que esta sabedoria não é individual, é para vocês partilharem uns com os outros. Ensinem, sejam ensinados, aconselhem e sejam aconselhados. Partilhem este ensinamento em cânticos, porque eles são bons para a vida comunitária da igreja e abençoa. E ele dá outra vez o toque da gratidão. Ele vai dizer isso em 3 versículos seguidos. No versículo 15 ele diz, sede agradecidos. No versículo 16 ele termina com gratidão em vosso coração. E no versículo 17 ele vai dizer, dando graças a Deus Pai. Não é por acaso, irmãos. Paulo não estava com falta de matéria, ele não estava a encher linguiça. É porque a gratidão tem que ser martelada, porque nós somos ingratos por natureza, infelizmente. Nós não despertamos em nós a gratidão que o Senhor quer que nós estejamos. Irmãos, nós vimos na semana passada que a gratidão promove a paz. Lembram-se? Nós pensamos sobre isso, estávamos a falar sobre a paz e vimos que um coração grato é, mas naturalmente, mais fácil a pessoa viver em paz. Uma pessoa que está tranquila, que está satisfeita, que tem gratidão no seu coração, não vai entrar em conflitos com facilidade, ela está grata. E um coração grato naturalmente promove a reconciliação e a paz. Irmãos, um coração grato promove naturalmente o louvor. Quando nós estamos gratos, nós queremos dizer. Quando há gratidão no nosso coração, nós queremos falar à pessoa. Muito obrigado. Que bom que você fez isso. Nós louvamos naturalmente quando há gratidão em nosso coração. E o ingrato não consegue cantar, irmãos. O ingrato não consegue cantar. Tem crente que às vezes vem ao culto e termina o culto e reclama do louvor. Louvor hoje na igreja. Não gosta daquelas músicas. O Gonçalo estava fora do ritmo. Não sei. Não, hoje não. Aquilo não entrou. Não, o problema não foi o Gonçalo, nem foram os cânticos que foram escolhidos. O problema é o coração que a pessoa trouxe. Se você entrar aqui com o coração cheio daquilo que Deus tem feito na sua vida, se você tiver um bocadinho de consciência da misericórdia extraordinária e da graça. Semana passada falamos sobre a graça que constrange. Paulo dizia mesmo aos Coríntios, o amor de Cristo me constrange. Ele diz, eu não posso deixar de falar. Ai de mim se eu ficar calado, não é possível. Aquilo que Ele fez por mim, eu não posso ficar quieto, eu tenho que louvar, eu tenho que adorar. Mas quem não tem gratidão tem dificuldade em cantar. Mas o feliz, irmãos, o grato, o satisfeito, ele canta, irmão. Não interessa o cântico. Se é um cântico antigo, se é um cântico novo, se é um cântico moderno, se é um hino tradicional, se só tem piano, se não tem piano, se só tem guitarra, se só tem voz. Ele chega e ele canta. Ele canta em casa, ele canta no trabalho, ele naturalmente louva a Deus. Porque o seu coração grato faz com que isto seja assim. E como Paulo era o mestre por excelência, ele vai pegar tudo isto que ele disse até aqui. E esta receita, que não é de bolo, mas que é uma maneira de nós percebermos como é que pode acontecer na nossa vida aquele padrão que ele tinha mostrado tão bonito. E ele vai resumir tudo isto num princípio, num conceito fácil de guardar. E ele vai dar este conceito como se fosse assim guardem. Isto se der para vocês, para ficar aí. Grande mestre, irmãos. Deus escolhia e capacitava os seus instrumentos de forma maravilhosa. E no versículo 17 nós temos um princípio rasgado para nós podermos guardar e nós podemos viver tudo isto. Mas o princípio não dá para hoje, não é, irmãos? O tempo já acabou. Fica para a próxima. Mas que riqueza da palavra do Senhor. O irmão quer a receita do bolo. Por favor, entenda-me, não estou a diminuir o que é o texto, mas o irmão entendeu, não é? Quer saber o como? Então veja. Que esta palavra do Senhor, que é tão extraordinária e maravilhosa, possa morar lá em casa. Possa morar lá em casa. Que ela faça parte daquilo que nós somos. Porque esta é a palavra de um Deus, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós amamos, um Deus que é fiel, que toma conta de nós e merece que nós guardemos a sua palavra. Esta é a palavra que é vida para todos nós. E nós vamos terminar louvando o nosso Deus com gratidão, louvando a sua fidelidade por cada um de nós. Tu és fiel, Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos.
meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, oh que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Lembrar aos irmãos, então, mais uma vez, que no fim do culto, o irmão vai esperar o pós-lúdio terminar e vai sair de acordo com a orientação da equipe que está na porta, para que possamos sair com ordem, não fazermos aglomerações à porta, não é? E podermos cumprir aquilo que são as regras que nos foram pedidas. Esta semana, lembre-se, quarta-feira temos o nosso estudo bíblico às 18h30 e depois, quinta e sexta, à mesma hora, 6h30, 18h30, teremos culto especial. Vamos estar juntos. São dias tão significativos para nós como cristãos. Então são dias em que nós vamos nos reunir para lembrar daquilo que aconteceu com o nosso Senhor. E domingo, às 11, é um único culto, vai ser às 11. Se o irmão quiser participar, inscreva-se logo, porque provavelmente vai encher depressa. Se tem criança, não há problema. Nós vamos ter atividade com as nossas crianças a partir das 11 horas. Vai ocupar o espaço. Nós vamos ter um culto um pouco mais longo por causa da cantata, mas é dia de celebração, é dia de festa, é dia de lembrarmos que o Senhor ressuscitou. Pai, obrigado, porque Tu não és um Deus que nos pedes coisas que são impossíveis. Tu nos capacitas e Tu nos dás o caminho exato para que nós possamos viver o plano que Tens para nós. Ó Senhor, Tua palavra é tão, tão maravilhosa, que nós possamos ter a alegria de a ter como membro da família, participando, habitando, morando connosco, enchendo as nossas vidas desta sabedoria que nos facilita o relacionamento, que nos faz bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor, pela música na igreja. Obrigado pelos cânticos que podem nos inspirar e nos ajudar a guardar a Tua palavra e a transmitir o nosso testemunho. Recebe, Senhor, com gratidão dos nossos corações, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.